Vamos então, pessoal, na acústica. A acústica é o estudo das ondas sonoras. O som é uma onda mecânica, ou seja, não se propaga no vácuo, e longitudinal, não é polarizável. O nosso ouvido só escuta sons entre 20 e 20 mil hertz. Se nesse momento estiver dando um som de 30 mil hertz, a gente não escuta, a não ser que seja um cachorro. Como assim? Os outros animais na natureza têm faixas de frequências diferentes para escutar sons. O nosso ouvido escuta entre 20 e 20 mil hertz, ok? Se estiver dando som abaixo, som de 5 hertz, eu não escuto. Sons abaixo de 20 Hz são chamados infrassons. Sons acima de 20 mil Hz são chamados ultrassom. Por exemplo, os cachorros escutam ultrassons, sons que nós não escutamos, porque estão acima de 20 mil Hz. Tá bom? Agora, importantíssimo, já caiu questão, um monte de questão sobre acústica, nós vamos vê-las hoje aqui. A primeira qualidade que nós vamos ver, pessoal, é a altura. A altura, se liga nisso, a altura é uma baita de uma pegadinha. Porque a altura, o que é altura? A altura não é volume. A gente costuma no nosso dia a dia falar a altura de maneira errada. Errada de acordo com a física, tá? A gente diz, tá muito alto esse som. Tá muito, abaixa esse som. Geralmente as pessoas falam em altura referindo-se ao quê? Referindo-se a volume. Escreve aí, altura não é volume. Não é não. Então tá errado eu falar som tá alto, som tá baixo para volume? Sim, está errado. Alto e baixo é uma qualidade, a altura, que permite distinguir sons graves e sons agudos. Um som grave é um som baixo, tá? Por exemplo, no popular a gente diz que o som grave é um som grosso, não é? Não é assim que a gente diz? A voz daquele homem é uma voz grossa. Não, pessoal, na física a gente diz que a voz é baixa. Não quer dizer volume? Não quer dizer volume. O som baixo é um som grave. E um som baixo, ele é baixo por quê? Porque ele tem pequena frequência. Baixo em frequência. E o som alto ou o som agudo é aquele som que tem grande frequência. Frequência maior, tá? Olha ali aquelas duas figuras do som alto e som baixo. O som alto, o som agudo, olha ali, ó, tem lembra a aula passada que nós aprendemos a contar onda? 1, 2, 3, 4, várias ondas. E olha aqui esse aqui. 1, 2, 3. Então o som alto tem muitas ondas por segundo. Tá? E o som baixo, poucas ondas por segundo. Como, por exemplo, o que a gente chama de som alto? A voz, por exemplo. Bo, 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 bo. Isso aqui é um som. Tá? É um som grave. Tá? Agora. Bem alto. Grave e baixo. Grave é baixo. Voz do Tim Maia. Né? Agora, agudo, voz de mulher. Né? É um som alto. Geralmente a gente diz voz fina, mas não se diz na física voz fina. Se diz alto e baixo. Tá? Ou grave e agudo. Ok, pessoal? Como o som alto e som baixo? Tu viu que eu consegui fazer com a minha corda vocal, prega vocal atualmente chamada, eu consegui fazer sons graves, eu relaxo a minha corda vocal, ou eu faço um som agudo, eu estico a minha corda vocal, eu faço um som mais, entre aspas, fininho, mais alto, mais agudo, ok? Agora, tu viu que eu fiz nesse mesmo ambiente, nesse mesmo meio, que é o ar. Lembra da aula passada? A velocidade de propagação depende do meio. Como meio para o som baixo e som alto? Não consigo fazer aqui o som alto, né? Vai doer a minha corda vocal. Mas o som agudo, o agudo e o grave foram feitos no mesmo meio, a velocidade, anota aí, alto e baixo tem a mesma velocidade. Bom, alto e baixo, tanto alto como baixo no mesmo meio, olha lá, ó. Lembra? V igual a lambda F.
Se a velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência, mesmo meio. Som alto e baixo no mesmo meio, mesma velocidade. Por isso que o comprimento de onda é a velocidade pela frequência. Olha lá, eu tenho uma proporção inversa entre o comprimento de onda e a frequência. Por quê? Porque a velocidade é a mesma. Então, se te perguntarem de som alto e baixo grave, né? Agudo e grave, eles possuem mesma velocidade no mesmo meio, no caso ar. Só que o som que tem menor frequência, o baixo, por isso baixo, ele tem que ter maior lambda. É o inverso. O som alto, o de maior frequência, ele tem menos lambda. Beleza, pessoal? Então, primeira qualidade que nós temos é o quê? É os sons altos e baixos, tá? Então, olha só. Outra coisa que eu quero falar para vocês, de som alto e baixo. Notas musicais, pessoal, notas musicais. O que nós temos, ó? Dó, ré. Tá vendo a minha voz? Mi, fá, sol, lá, si, dó. Eu sou péssimo para. Eu me esforço, eu tô me esforçando, pessoal, mas eu sou um péssimo, digamos, né, para música eu sou péssimo. Sol, lá, si. Ih, acabou aqui. Vamos fazer de novo isso aqui, ó. As notas musicais importantes, ó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. De dó a dó, pessoal, nós temos o que é chamado de uma oitava. Oitava porque são 8 notas. Sempre que eu começo uma nota e volto para a mesma nota, é uma oitava. Se eu começar, por exemplo, do mi, no outro mi, eu vou ter uma oitava. De dó a mi, eu tenho aqui o som, o quê? O mais baixo, ou seja, o mais grave, aqui. E o outro dó, eu tenho o dó mais alto. Notas musicais, a diferença de um dó para o outro dó é na frequência, é na altura, tá? Então, dó, ré, mi, fá, sol, lá, vai ficando cada vez mais alto, mais agudo. Alto e baixo, então, não é para volume, é para o som grave e som alto, beleza? Questão do Enem. 2 questões do Enem sobre essa altura do som, essa qualidade fisiológica. Em um piano, o dó central e a próxima nota dó. Dó maior. Tá errado isso, pessoal. Não é um dó maior. Quem entende de música sabe que o próximo dó é um dó da oitava acima. Não é dó maior. Tá? Mas vamos fazer a questão do jeito que ele botou. Apresentam sons parecidos, mas não idênticos. É possível utilizar programas computacionais para expressar o formato dessas ondas sonoras, em cada uma das situações como apresentadas nas figuras que estão indicados, intervalos idênticos, tesão. Em um piano, o dó central e a próxima nota, dó maior, apresentam sons parecidos, mas... Opa! Tá copiado 2 vezes aqui, tá? Aí vamos para a pergunta, temos iguais. A razão entre as frequências do dó central e do dó maior. Bom, olha só. Olha aquela figura que nós temos entre o dó central e o dó maior, tá? Depois eu volto, já vou voltar para a figura. Ele quer da gente a razão entre a frequência do dó central e dó maior. Então, olha o que ele quer. Ele quer a razão entre a frequência do dó central pelo frequência do dó maior. Na aula passada, nós vimos que a frequência, como é que se calcula a frequência, pessoal? É o número de ondas em um certo intervalo de tempo. Ele me deu, olha ali, um intervalo de tempo fixo, tesão, ele chamou de tesão. Esse intervalo de tempo, ó, nota que aqui eu tenho uma crista, a parte mais de cima. E eu só vou ter outra crista igual a essa aqui. Então, no dó central, eu fiz uma onda no intervalo de tempo t. E esse aqui, ó, no dó maior, eu fiz, ó, olha a crista que está aqui, aqui eu tenho outra crista e aqui eu tenho outra crista. Bom, o que vai acontecer então? O que vai acontecer então? Basta tu analisar que o dó central eu fiz uma onda em um certo tempo, que é um tempo que ele chamou tesão. Olha lá, ó.
Olha lá, voltando para a figura. Tá vendo? Ó, olha lá, vou te mostrar aqui, ó. De uma crista a uma crista. Eu fiz uma onda em tesão. Aqui eu fiz, ó, uma onda de crista a crista, mais outra onda. Duas ondas. Então, se tu... Vamos voltar agora pro nosso aqui. Eu vou pro dó maior, mesmo estando errado essa história de dó maior. Vamos fazer a questão aqui, ó. Duas ondas, o N, tá? Em um certo tempo tesão. Então, quando eu fizer essa razão 1 sobre D, esse de baixo multiplica invertido, tesão por T, eu vou cortar aqui tesão com tesão e vou ter a frequência do dó central pela frequência do dó maior igual a 1 meio. Pronto. A razão entre as frequências está aí, pessoal, tá? Então, questão relativamente simples, né? Análise da frequência. Então, vamos lá. 1 meio, alternativa A de Argentina para a questão do Enem de 2013. Próxima questão, do Enem de 2014. Olha só. Quando adolescente, acho que naquele 1 não tem, não tenho certeza. As nossas tardes após as aulas consistiam em tomar as mãos o violão. Violão, tá mal esse texto aqui, vou corrigir depois. Violão. E o dicionário de acordes de Almir Shediac e desafiar nosso amigo Hamilton a descobrir, apenas ouvindo o acorde, quais notas eram escolhidas. Sempre perdíamos a aposta. Ele possui ouvido absoluto. O ouvido absoluto é uma característica perceptual de poucos indivíduos, capazes de identificar notas isoladas sem outras referências, isto é, sem precisar relacioná-las com outras notas de melodia. É que assim, ó, o que o nosso ouvido consegue ver é o seguinte, esse som está mais grave, né, mais grosso, entre aspas, do que esse. Mas não sabe dizer se é 500 Hz ou 1000 Hz, eu não sei dizer, porque a gente não consegue, nosso ouvido não consegue, não está acostumado a detectar, saber exatamente para qual... isso aqui é um Lá, isso aqui é um Fá. A gente sabe, isso aqui está mais agudo ou mais grave, o que as pessoas comuns. Agora, ele falou que o ouvido do colega Milton, ele conseguia perceber, então, essas notas musicais. Olha a pergunta. No contexto apresentado, a propriedade física das ondas que permite essa distinção entre as notas musicais, né, é o quê? É a frequência, pessoal. Nota musical, frequência. De dó a dó, frequência. Tranquilo, então? Entenderam o que é altura? A altura não é volume. A altura tem a ver com grave e agudo. Tá? Som grave é baixo, agudo é alto. Fechou? Segue. Se a altura não é volume, o que é volume? Intensidade sonora, pessoal. A intensidade, essa sim. A intensidade, escreve aí então, intensidade, então vai dizer se o som tem mais ou menos volume. Se eu não posso dizer alto e baixo para volume, o que eu digo? Eu digo som forte e som fraco. Esse é fácil de fazer, ó. Fraco. Forte, volume. Então o que eu chamava de som baixo, errado, eu tenho que dizer som fraco? Infelizmente é. A gente não precisa usar no dia a dia, mas tu tem que saber que para a tua prova, forte e fraco tem a ver, então, com a intensidade sonora. Tá? A intensidade sonora, sons fortes e fracos, tem a ver com uma grandeza que é a amplitude. A amplitude, eu falei na aula passada, a amplitude estava intimamente ligada com a energia da onda. Mais amplitude, mais energia. Bom, a gente já viu nas aulas passadas. Mais energia, mais potência. Então, aumenta a potência do som. Aumenta a energia do som. Aumenta a intensidade do som. Todos esses termos são válidos para dizer aumentar o volume, só não pode dizer que é som mais alto. Então, o som mais forte, olha lá, ó, conta comigo, olha só. Conta ali, ó, olha a fletinha, tá?
uma onda, 2 ondas, 3 ondas e mais um quarto, um pedacinho aqui, tá? Ó, uma onda, 2 ondas, 3 ondas e mais um quarto de onda. Então tu vê que a quantidade de oscilações da onda de cima e da onda de baixo é exatamente a mesma. Se fosse uma representação de uma nota musical, se aqui fosse, sei lá, um Lá 440 Hz, aqui também ia ser um Lá. Exatamente a mesma frequência. Então, mesma nota. Só que olha a diferença. Esse aqui é um som forte, olha a amplitude. Lembra que a amplitude é a distância entre o eixo principal e a crista, ou o eixo principal e o vale? E olha o som fraco. Forte, fraco. Beleza? Sacou a diferença, então? Então tá aí a grandeza e intensidade sonora. Bom, muitas vezes, a maioria das vezes, os sons, eles são dados em decibéis, pessoal. Já ouviu falar nisso? Tem inclusive um aparelhinho chamado decibelímetro. Isso aí é chamado nível sonoro. Se tu já ouviu falar em nível sonoro, observa o seguinte, ó. Vamos passar aqui, nível sonoro. Provavelmente no Enem, pessoal, não vai aparecer o cálculo. Geralmente a gente chama nível sonoro, esses decibéis, de beta nos livros. Existe uma escala, que é uma escala logarítmica para medir o nível sonoro a partir da intensidade sonora. O nosso ouvido, além de ter um filtro de frequência, ele também tem um filtro de volume. A intensidade I0 mínima que o nosso ouvido ouve é uma intensidade de 10 na menos 12 watt por metro quadrado. Menos do que isso, se der um som de 10 na menos 13 watt por metro quadrado, é silêncio. Tudo abaixo disso é silêncio. Bom, se isso aqui para nós é um silêncio, então põe aqui, ó, I0 por I0 vai dar, ó, o nível sonoro em dB. O que é dB? Deci, ó, o Dzinho é desse. O que é desse? Décimo. Bel, decibel, décimo de bel. Desse é um prefixo, significa um décimo, 10 na menos 1, então decibel. O decibel é um prefixo para, é a unidade usual para o chamado nível sonoro ou sonoridade. Então o nível sonoro ou sonoridade sempre compara um som com a intensidade de um som contra o som. Então, por exemplo, se eu tivesse um som... Opa, tirar essa reta daqui. Se eu tivesse um som, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui para ti. O que é um som de 50 decibéis? Olha só a resposta que eu vou te dar aqui. Se eu tiver um som de intensidade 10 na menos 7 watts por metro quadrado. Bom, 10 na menos 7 é um som com bem mais intensidade. Ó, compara aqui os expoentes, olha aqui, ó. De 10 na menos 12 para 10 na menos 7 é 10 na 5 vezes, é 100 mil vezes mais intenso, tá? Que o silêncio. 10 na menos 12 é silêncio, tá? Então o que é um som de 10 na menos 7 watts? Tu não precisa fazer isso no Enem, tu só tem que ter uma ideia de onde é que saiu esse tal de decibéis. Então veio aqui, tá? E coloco aqui, ó, 10 log do quê? Olha só, 10 na menos 7 watt por metro quadrado por 10 na menos 12. Eu estou comparando dois sons, 10 na menos 7 com 10 na menos 12. Agora, como é que eu faço 10 na menos 7 por 10 na menos 12? É o expoente de cima menos o de baixo, não é? Então, só para vocês, uma vez na vida, saber como é que se faz essa conta. É log de quanto? De 10 na menos 7 menos 12 é 10 na mais 5. Só que esse 10, ó, tu viu aqui, ó, 7, olha, espero que vocês entendam o que eu estou fazendo. É menos 7 menos 12. É menos 7, o expoente de cima, menos o expoente de baixo. Vai dar mais 5. Esse 5 aqui, ó, do logaritmo vai dar 50 e log decimal de 10, tu sabe que é
1. Por isso que eu tenho 50 decibéis. 50 decibéis, vamos dar uma olhada na nossa tabela. O que é o tal de 50 decibéis? Olha ali, olha a tabela. 50 decibéis, pessoal, é entre o nível de conversação normal, 70 decibéis, tá? Deve ser mais ou menos o que eu devo estar falando agora. Deve estar aqui, sei lá, se eu falar um pouquinho mais fraco, 50 decibéis, 40, ó. Duto de ar com abafador. Olha ali, ó. Automóvel em estrada, 100 decibéis. Foguete espacial, 200 decibéis, tá? Então, esse é o chamado nível sonoro, ou sonoridade, tá? Chamado nível sonoro, tá bom, pessoal? Então, só para te dar uma ideia aí sobre essa grandeza. Olha só o que caiu no Enem de 2013, segunda aplicação. Visando reduzir a poluição sonora de uma cidade, a Câmara de Vereadores aprovou uma lei que impõe limite máximo de 40 decibéis para o nível sonoro permitido após as 22 horas. Ao aprovar a referida lei, os vereadores estão limitando qual característica? A altura? Olha a alternativa A, a altura? Não, a altura é grave e agudo, não é volume. A amplitude, a frequência, a velocidade ou o timbre? Bom, a velocidade não é, porque o meio de propagação é o mesmo. A velocidade é a mesma dos sons, não tem nada a ver velocidade com decibéis. Timbre nós já vamos ver o que é. Frequência, a A e a C são coisas iguais. Então só pode ser a amplitude da onda. Poderia ser também o nível sonoro, tá? Então qual característica? A amplitude da onda, tá? Só para tu entender como é que é a lógica da questão do Enem, B de Brasil para a questão do Enem 2013, segunda aplicação. Timbre, pessoal, o que é o timbre? O timbre é uma qualidade que é específica de cada instrumento musical. Cada instrumento tem o seu timbre. Duas pessoas, uma que sabe cantar, não vou dizer que é eu, tá? Duas pessoas que sabem cantar. Se elas cantarem a mesma nota musical, o que elas estarão cantando? Mesma nota musical, duas pessoas. A mesma altura. 440 Hz uma, 440 Hz outra. Mesma altura. Tá? Aí elas cantam no mesmo volume. Então elas cantam na mesma intensidade. Agora, elas podem cantar afinado, anota aí, é cantar na frequência certinha. E cantar com força, com intensidade. Mas tu sabe qual é a voz da pessoa A e a voz da pessoa B? Porque cada voz tem o seu timbre. Assim com instrumentos musicais. Por exemplo, olha como é que é o formato da onda numa flauta e num xilofone. A forma da onda é totalmente diferente. E isso aí, quando chega nos nossos ouvidos, a gente consegue perceber de que instrumento é. Por exemplo, claro, xilofone. Alguém sabe aí o que é um xilofone? Tá? Xilofone é aquele que tu bate, assim, né? Tem umas tabuetinhas assim, tu bate, é um instrumento de percussão, tá? Um xilofone. Eu não sei o que é xilofone, daí tu não vai saber reconhecer. O teu cérebro tem que ter registrado, ou pelo menos uma vez, este é o som de um piano. Este é um som de um violão. Então, tu tá diferenciando os instrumentos pelo timbre. Tá bom, pessoal? Olha só. Enem 2012-2. Para afinar um violão, o músico necessita de uma nota para referência. Por exemplo, a nota Lá de um piano. Dessa forma, ele ajusta as cordas do violão até que um instrumento toque a mesma nota. O mesmo violino... Mesmo ouvindo a mesma nota, é possível diferenciar o som emitido pelo piano e pelo violão. Mesmo ouvindo a mesma nota. Mesma nota, mesma altura. É possível diferenciar o som emitido por um piano e por um violão. Como é que ele diferencia? Essa diferenciação só é possível porque a ressonância, a potência, a intensidade, o timbre e a amplitude. Resposta, acabei de falar. Tu vê que é uma questão de conhecimento. Então, o timbre. O timbre. Tá, beleza, pessoal? O timbre é a grandeza que tu consegue, então, diferenciar dois sons de instrumentos distintos. Eco e reverberação. Tem grande confusão, pessoal. Tem grande confusão, tá? O que acontece?
Às vezes a pessoa está num ambiente que tem poucos móveis. A pessoa fala e o som parece que ela parou de falar e o som continua. Ah, aconteceu eco. Eco e som são ambos reflexão do som. O som bate e volta nos obstáculos. O detalhe é que o eco, olha só, o eco é uma repetição do som. Olha esses gifzinhos animados. A pessoa fala, daqui a um tempo volta e ela consegue diferenciar o som direto e o som refletido. Então a pessoa fala, quer ver, ó? Ah. Daqui a pouco, ah. Eu vou passar. Entendeu? Tu escuta a repetição. Agora, se tu fala e eu vou passar, tem um prolongamento, parece um eco, mas não é eco. Eco tu tem que ouvir repetido o som, então não vamos confundir aí os fenômenos. Tudo depende do tempo, o nosso ouvido ele tem um tempo de percepção de 0 a 1 segundos. Então tem que demorar mais de 0 a 1 segundos para o som ir e voltar. Como o som se propaga no ar? Dá uma olhada aqui. O som se propaga no ar com uma velocidade de aproximadamente 340 metros por segundo. Lembra da aula passada? Eu te falei que para ondas sonoras eu posso usar a equação do movimento uniforme, DVT. Então, o que eu faço aqui? A distância percorrida pelo som, ele percorre 340 metros a cada segundo. Tem que demorar mais de 0,1 segundo, que é o tempo de percepção do som. Então, essa distância dá 34 metros. Aí, tá, professor, mas tu botou ali que tem que ser 17 metros. Ah, meu amigo, não esquece, tolinho. São 17 metros para ir, mais 17 metros para voltar aproximadamente para acontecer o tal do eco, tá beleza? Então tá aí, ó. Por isso que essa distância no ar é mais ou menos 17 metros. O som vai e volta. Então a diferença entre eco e reverberação. Fenômeno extremamente importante, efeito Doppler. Já escreve aí do lado. Efeito Doppler, já escreve aí. Ambulância. Escreve aí, ambulância, que é a clássica questão de efeito Doppler. Já caiu no Enem, efeito Doppler, tá? O que é o tal do efeito Doppler? O Doppler, esse cara, nome de um cara, tá? Doppler, ele descobriu que quando existe uma aproximação, por exemplo, tem uma ambulância, tá? Falei que o efeito Doppler tem a ver com a ambulância. A ambulância emite 500 Hz. 500 Hz. Emitiu um som de 500 Hz. Qual é a frequência que eu ouço? Olha, pessoal, se a ambulância emitiu 500 Hz, eu ouço 500 Hz. Certo? Certo se a ambulância estiver parada e tu estiver parado. A ambulância emite 500, aí tu escuta 500, se não tiver movimento relativo. O que o Doppler descobriu? Descobriu que se a ambulância se aproximar, ela emite 500, mas eu não ouço 500. O observador observa com mais de 500, por exemplo, eu vou escutar com 600 Hz. E o que é escutar com 600 Hz? É escutar o som mais alto do que ele foi emitido. Então eu posso observar, a ambulância emite 500. Se ela se aproxima, eu ouço com 600, por exemplo. Estou inventando o número de 600, 500. Quando ela passar e se afastar, o som fica mais baixo. Eu ouço com 400. Mas a ambulância continua emitindo 500. Tá? Então, olha ali. O efeito Doppler é que na aproximação, a frequência observada, F', é maior que a frequência emitida, F. E no afastamento, a frequência observada é menor. Como é que a ambulância? Não é assim. O que a gente não faz para agradar o aluno? Faz até barulho de ambulância, né? Então, na aproximação é agudo. Mais agudo que está emitindo. E no afastamento é mais grave. Olha que interessante esse GIF animado sobre efeito Doppler. Aqui, em roxo, tá? Sei lá que cor é essa, um violeta, um vinho. É a frequência emitida.
Tá? Então aqui é a frequência emitida, por exemplo, pela ambulância. Agora, olha só, a aproximação, pessoal, outro dia teve aluno que ficou confuso. Ele achou que é só a ambulância que pode se mexer. Qualquer um deles. Pode a ambulância estar parada e eu me aproximar, eu me afastar, ou a ambulância se aproximar e se afastar de mim. Não interessa quem se aproxima de quem. É uma aproximação relativa. Tá bom? Então aqui, ó, olha só. Quando essa bolinha vermelha, ela está simbolizando como é que é a detecção da onda na aproximação e no afastamento. Então aqui tá vendo? Olha a taxa que sobe e desce essa ondinha, tá vendo? Agora, olha a percepção. Na aproximação, olha lá, mais frequência, olha no afastamento, menos frequência. Mais frequência, menos frequência. Então esse GIF mostra como é que é a percepção da onda. Na aproximação, mais frequência. No afastamento, menos frequência. Para o som, isso significa sons mais graves e mais agudos, tá? Agora, no efeito Doppler, anota aí, a velocidade é a mesma tanto na aproximação como no afastamento. A velocidade é exatamente a mesma. Por que a velocidade é a mesma? Velocidade de propagação, porque a velocidade depende do meio. O meio é o mesmo, é o ar na aproximação, é o ar no afastamento. A mudança é na frequência e, consequentemente, se a velocidade é constante, vou te mostrar lá aquele primeiro. Olha lá, ó. Olha lá. Olha lá se a velocidade fica constante. Quanto mais frequência, menos lambda. Olha ali, ó, mais frequência, menos lambda. Tá? Então, tá aí a proporção que existe. E é por isso que o som mais agudo, mais frequência na aproximação, ele tem menos lambda. No afastamento, menos frequência e mais lambda. A proporção, então, aí é uma proporção do tipo inversa entre frequência e lambda, porque a velocidade se mantém constante. Tanto na aproximação como no afastamento, a velocidade de propagação da onda não muda, tá ali. O efeito Doppler também acontece com a luz. Ah, pessoal, isso aí seria uma pergunta difícil, mas acho que não aparece no Enem. Como é que a gente sabe, olha que legal isso, que o universo, as estrelas, todas as estrelas e as galáxias estão, o universo está se expandindo. Tem um efeito chamado redshift. O que é o redshift? É um desvio para o vermelho. O que é isso? Luz, lembra daquela aula passada que eu falei para vocês da frequência da luz? Como é que era a frequência? Era o VAV-VAV, né? Era o VAV-VAV. O VAV-VAV era luz vermelha, luz alaranjada, luz amarela, luz luz verde, opa, não saiu verde. Vamos voltar aqui então. Luz verde, putz, grilo. Opa, ai. Luz verde, luz anil violeta, até violeta, né? Vamos só botar a violeta aqui. O que acontece no efeito Doppler da luz, pessoal? No efeito Doppler da luz, eu tenho uma estrela que manda, por exemplo, aqui nós estamos na Terra, e a estrela, por exemplo, é uma estrela que, por suas características, ela está mandando luz verde. Só que como ela está se afastando da Terra ao mesmo tempo que emite luz verde, eu capto na Terra não luz verde. Eu capto, por exemplo, luz amarela. Se a estrela manda anil, eu capto azul. Se a estrela manda luz violeta, eu capto, por exemplo, um desvio. Claro, depende da velocidade de afastamento, mas tem sempre um desvio, por isso redshift para o vermelho. A luz também, mas isso tem que acontecer para altas velocidades, não pode ser para baixa velocidade que nós vivemos, tá? Mas também ocorre o efeito Doppler para a luz. Ali um exemplo, ó. Um GIF animado mostrando a onda refletida e a onda incidente. Olha aqui, ó, fonte emissora parada e a combizinha parada. Tá vendo o lambda da incidente e o lambda refletido? Olha o lambda incidente aqui, ó, de novo. Ó, olha lá, olha o lambda da onda vermelha e olha o lambda da onda incidente. Então, a onda incidente e refletida é o mesmo comprimento de onda, mesma frequência. Agora, olha aqui, ó, quando o carrinho está em movimento, emite um som, ó, olha o comprimento de onda. Agora, bateu, olha na aproximação, menos lambda. Se é menos lambda, é mais frequência. Aliás, os radares, aqueles radar móvel, tu consegue medir a
velocidade do automóvel pela diferença de frequência na ida e na volta. Essa já caiu numa prova mais antiga de Enem, tá? Radar Doppler, tu mede a velocidade pela diferença de frequência, eu sei a velocidade do carro.